Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: discipulando o coração dos nossos filhos. Hoje nós vamos ver o nosso segundo tópico, ou seja, exemplos de lares desestruturados, ou caos. Nós vamos ver a primeira família, a família de Eli, a tragédia no lar de Eli. 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Lá diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e eles os não repreendeu. Deus estava falando para Eli que ia trazer juízo na sua casa, porque ele sabia que seus filhos estavam fazendo coisas erradas, mas ele não o repreendeu. Ou seja, a visão de Deus sobre Eli era de indignação, porque Eli faltou com a disciplina e cuidado com suas obrigações de pai. Ou seja, ele foi negligente como pai, vendo seus filhos errando e deixando seus filhos fazer cada dia mais e mais coisas erradas. Deus ele se indigna contra nosso relaxamento e negligência diante da tarefa de educar nossos filhos. Todas as vezes que nós erramos, Deus se indigna conosco, porque nós não disciplinamos, não educamos e não criamos os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, se tornaram execráveis, ou seja, amaldiçoados. Por quê? Porque Eli não os repreendeu. Eles se tornaram amaldiçoados diante de Deus, porque seu pai não os corrigiu no tempo certo. Desta forma, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então Eli sabia que seus filhos estavam se prostituindo diante da casa de Deus, e ele deveria, como sacerdote, repreender Hofni e Finéias, e ele deixou os seus filhos fazerem o que quiseram. Então, uma tragédia familiar, filhos rebeldes e pais negligentes, que não sabem disciplinar os seus filhos. Esse texto está em 1 Samuel 2,22, que diz que os filhos dele faziam coisas erradas. Segundo exemplo, as desventuras da casa de Davi. 1 Reis, capítulo 5, capítulo 1, verso 5 e verso 6. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Ou seja, o filho de Davi, Adonias, ele se exaltou e queria tomar o reino de Israel. E Davi não cogitou corrigi-lo e nem perguntou: por que você faz isso? Então nós vemos que a intenção de Adonias era de tomar o trono de Davi à força, antecipando-se à proclamação de Salomão, que era preferido de Davi. E Davi, vendo isso, a intenção de Adonias, ele não corrigiu Adonias, mostrando que haveria um tempo certo para ele. Desta forma, queridos, jamais seu pai contrariou, dizendo: por que procedes assim? Ou seja, deixou Adonias fazer o que tinha, o que queria. Davi era um excelente rei, porém ele era um péssimo pai. Era fraco, falhou de disciplinar e corrigir a Adonias e os outros filhos. Então nós vamos ver que a casa de Davi todinha estava sendo destruído porque Davi era um péssimo pai. Ou seja, notamos a desestruturação do lar de Davi devido a esse episódio e a outros que ocorreram dentro da sua casa. Teve um filho que abusou da própria irmã.
envolvendo filhos e filhas, incluindo seu adultério, e as consequências foram amargas. Davi sofreu muito quando Absalão morreu, porque estava perseguindo a ele. Então você vê, lares desestruturados, ocorre o caos na família. A desordem na casa de Gileade. Juízes 11, de 1 a 3. É o nosso terceiro e último exemplo. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então o que nós vemos nessa história? Os erros de Gileade, os erros de um pai que viu o seu filho, ou seja, teve um filho com uma prostituta e colocou o nome de Jefté. Depois a sua mulher, a mulher de Gileade, deu-lhe outros filhos. Ou seja, ele teve um adultério com uma prostituta e depois a sua própria mulher teve outros filhos. Primeiro erro e pecado de Gileade. Segundo erro, esses filhos de Gileade com a sua esposa expulsaram Jefté de casa devido à sua origem ilegítima, para não ter parte na herança, e Gileade não os disciplinou. Gileade viu os próprios irmãos expulsarem o irmão da sua casa, e Gileade não tomou partido e deixou tudo isso acontecer. O pecado de Jefté, o erro de Jefté. Ele, fugindo da sua casa, dos seus irmãos, habitou na terra de Tob e se uniu e liderou homens maus e marginais da sociedade. E novamente, Gileade se omitiu no papel de pai. Todas as vezes que nós não corrigimos os nossos filhos quando fazem coisas erradas, nós trazemos o caos para dentro da nossa casa. E é isso que aconteceu com Gileade. A crise familiar começa na insensibilidade dos pais em agir como pais e deixar seus filhos à mercê de pessoas sem nenhum princípio espiritual, causando a ruína. E assim há muitos lares hoje que estão à mercê da insensibilidade dos pais em agir, em corrigir e disciplinar os seus filhos, e trazendo a ruína para dentro do seu lar. Então o que nós vimos? Vimos exemplos de lares que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que, conhecendo a Deus, viveram fora da vontade de Deus. Eli era sacerdote, Davi era rei, um homem conhecido como segundo o coração de Deus, e Gileade também era servo de Deus, mas nenhum deles corrigiu e disciplinou seus filhos, deixando fazer o que ele queria. Então nós podemos concluir que lares desestruturados são consequências do pecado, da falta de presença de Deus e da falta de autoridade dos pais dentro do lar. É triste falar isso, mas é uma realidade. Há muitos lares que os filhos mandam dentro de casa. Seus pais não têm autoridade, eles fazem o que querem, como querem, e não prestam contas para nada. E tem filhos que até batem nos seus pais. Por quê? Não conhecem a Deus, não servem a Deus, vivem sem autoridade, sem respeito dentro da sua casa. Que isso não possa ser uma realidade dentro dos nossos lares. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua presença sobre nós. Pedimos sabedoria, entendimento, paciência, ó Pai, para que possamos educar os nossos filhos de acordo com a tua palavra. A tua palavra nos orienta a ensinar os filhos no caminho do Senhor, no teu caminho, pois quando for velho, jamais se desviará da tua presença. Abençoe a vida dos nossos filhos e a vida dos pais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.